Oi, amiga. Tá onde? Amiga, você tá onde? Johanny, você tá onde? Amor, você tá onde? Amiga, onde é que você tá? Oi, eu tô em São Paulo. Eu tô em São Paulo. Em São Paulo. Tô em São Paulo. Tcharam! Gente, de visual super novo, ó. E aí, o que vocês acharam? Gente, eu amei, é uma nova era pra mim. Eu já tive cabelo assim antes, eu não sei se vocês lembram, mas assim que eu voltei pro Brasil, a primeira vez que eu fui pra Tóquio, eu cortei o cabelo assim, mas agora empoderada, eu acho que mais bonita, elegante, de tudo que eu aprendi, né, sendo modelo, então acho que é um corte que atualmente tá combinando super comigo e eu fiquei muito feliz. Eu tô mudando várias coisas, eu preciso muito contar isso pra vocês, porque tem umas pessoas que notaram, outras não, mas eu vou atualizar todo mundo, porque foram muitas coisas que aconteceram no final de 2023. Calma aí, gente, porque eu pedi comida. Olha só, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas ó, 14:14. Fé, ela não se torna as coisas fáceis, mas ela torna as coisas possíveis. Anota aí, gente. Bom, e minha comida acabou de chegar, mas antes de tudo eu queria conversar com vocês porque que eu saí da minha agência. Na verdade, gente, teve um reboliço na minha carreira, eu mudei muitas coisas e porque os meus objetivos agora mudaram. Mas eu queria também explicar pra vocês como são os trâmites de sair de uma agência, entrar em outra, o que você, sei lá, tem gente que pode ter algum direito, que você tem direito ou não. Então eu acho que isso tudo também é válido para vocês entenderem um pouquinho como funciona até mesmo a entrada e a saída de uma agência. No meu caso aconteceram as duas coisas, eu saí de uma agência e entrei em outra. Eu queria explicar para vocês que assim, desde o começo de 2023 eu tinha na minha cabeça de que eu precisava mudar coisas e mudar situações de como eu levava a minha carreira. Isso, coisas pessoais e trabalhos também. Porque o ano de 2019 já começou muito difícil pra mim, porque eu comecei trabalhando bem, depois eu parei por conta da pandemia, e aí depois voltei, viajei, aí eu comecei a trabalhar bem, depois parou um pouco, então foi tudo um mix de coisas, de informações dentro de uma carreira de uma pessoa só. Eu comecei na Way, vocês viram lá, tem os vídeos de como eu iniciei a minha carreira, que foi a primeira e única agência que eu tive no Brasil até agora, 4 anos de carreira. Foi muita história, muita coisa aconteceu, vocês puderam acompanhar a pontinhazinha do iceberg, porque aconteceram muitas coisas, mas eu venho aqui também explicar um pouco de como decidir também sair da agência. Uma agência muito boa, eu recomendo ela demais para todo mundo, uma agência grande que vai te dar suporte que você precisa, então assim, não pense que porque eu saí da agência, é uma agência que eu acho que é ruim, não é sobre isso, é sobre objetivos. Eu tenho um objetivo na minha vida. Para eu explicar isso de uma maneira muito dinâmica, para que vocês possam entender, a vida que nós temos, a gente tem várias nuances do que a gente quer para nossa vida, o que a gente quer construir. E tem coisas, pessoas, lugares que vão te levar até certo ponto de onde você precisa chegar realmente. Então vamos supor que aqui tem uma linha, você vai ter coisas, pessoas, lugares que vão te levar até aqui. E aí você precisa sair dessas coisas e mudar para outras coisas para poder você conseguir chegar pelo menos até a metade. E aí vai, entendeu? A vida é assim. E a Way, ela conseguiu me levar até metade de um caminho que eu quero percorrer. Entendi que, ok, eu tô ótima nesse lugar, eu tô ótima aqui, mas eu quero elevar um pouco mais. E foi isso que me fez com que eu decidi sair da Way, porque era uma coisa que não é porque eles são ruins, mas tem coisas que só podem te levar até metade do seu caminho. Se o seu caminho for muito longo, você vai ter várias coisas para poder, pessoas e coisas para poder recorrer. Então, nesse ponto, eu decidi que o meu interesse era o internacional, principalmente porque os clientes aqui no Brasil eles já me conhecem, eu já sei quem são os clientes, eu sei o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer para poder pegar um outro cliente. Então, para mim, essa dinâmica fica um pouco mais fácil aqui no Brasil. Não sei se vocês estão conseguindo entender muito bem, porque pode parecer meio confuso, mas é confuso mesmo, tá? A questão também é que, assim, eu refleti muito, principalmente no final de 2023,
E eu falei, cara, eles conseguiram me levar até a metade do caminho e agora eu vou precisar mudar para poder eu seguir a outra metade do caminho que eu quero para minha vida, porque a gente precisa crescer. A gente não pode ficar estagnado. Eu tava ótima, eu tava super na minha zona de conforto. Então, sair de uma agência, sai da sua zona de conforto completamente. E foi isso que eu também decidi. Eu falei, eu não posso ficar nessa zona de conforto, porque senão eu só vou ter o mínimo da coisa que eu quero pra minha vida. Então, eu preciso ir atrás disso. Bom, aí eu comecei a pensar muito, entrei pra terapia pra poder ser guiada da melhor maneira. E aí eu comecei a conversar com pessoas. E conversando com pessoas, eu achei as agências assim, ó, lindas pra mim. Assim, eu já queria uma há muito tempo atrás, tipo 2 anos atrás, eu já queria entrar nessa agência, porque é a agência referência praticamente no mundo inteiro. É uma agência, ela é brasileira, né, mas ela, a base dela é em Nova York, que se chama Canvas. E, enfim, tem os melhores modelos nessa agência, é uma agência super incrível, super cool, assim. Então eu ficava assim, gente, preciso entrar nessa agência, ela é muito babada. Eu consegui um meeting com eles e foi muito mara, assim, eles super aprovaram. E aí eu super topei fazer parte do casting deles. E aí eu tinha que decidir também com a Way, porque eu ainda não tinha me desligado. E aí quando eu conversei com a Canvas, eu logo em seguida conversei com a Prime, porque é uma outra puta agência que tem aqui no Brasil, que é para clientes brasileiros. Ou seja, quando a gente, eu não sei se vocês já ouviram o termo que a gente usa para agência mãe. Então a agência mãe é basicamente, literalmente sua mãe, que ela vai ser assim um ponto lá. Então todas as agências vão perguntar para ela, tudo vai passar pela sua agência, ela não necessariamente precisa ser brasileira, sendo aqui no Brasil, entendeu? Eu posso estar no Brasil, minha agência mãe está em Nova York, que é o que acontece. E a minha outra agência antiga era minha agência mãe, tanto brasileira e tanto internacionalmente. Agora eu tenho uma agência mãe, que é a Canvas, que ela cuida de tudo, até assim a troca de cabelo, personalidade, tudo. E aí eu tenho minha agência brasileira, que vou trabalhar aqui no Brasil, que é a agência Time. Então, é mais ou menos assim que funciona. Não sei se tá muito claro, mas espero. Se vocês tiverem dúvida, me manda, que aí eu respondo de uma melhor maneira. No Brasil, atualmente eu tenho 2 agências, a Canvas e a Prime. E a Canvas é mais o internacionalmente ali, que vai me levar para os lugares, etc. Em relação aos lugares, foi o que eu decidi que eu ia sair. Foi mais pelo internacional, porque o nacional eu já conheço clientes, pra mim eu já conheço o que preciso fazer ou não. O internacional pra mim foi a chave, porque assim, as minhas viagens, eu não sei se vocês conseguiam acompanhar muito, porque vocês veem só o recorte do recorte de tudo. Mas as minhas viagens funcionavam do seguinte, eu tava aqui, Brasil, aí daqui eu ia pra um lugar, aí voltava pro Brasil, aí eu voltava, ia pra outro lugar, voltava pro Brasil. E isso leva muita grana, gente. Só o ticket de avião, só misericórdia. Eu precisava de uma agência que conversasse com todas as minhas agências internacionais. E as agências que eles não se conversam, eu saí. Ou seja, eu saí de Milão, mas eu peguei outra. A minha agência antiga era o Why Not, agora é o Women, que é puta agência, depois vocês dão uma olhada. É bom que eu fale o nome das agências pra vocês irem pesquisando, que aí vocês também, quem tem o sonho de ser modelo, né, a maioria me segue por isso, já vai pesquisando os nomes, vai vendo quem são os modelos, então vocês vão ver que é uma puta agência. Eu tô na Women, de Milão. A New Madison é minha agência de Paris e eles super conversam com a minha agência internacional, então eles super toparam, super falaram, não, ela vai estar com a gente ainda, é isso. Eu saí da minha agência Model Work, mas não traduzem isso, né, por inglês ou sei lá, alemão. Mas era uma agência terrível, foi uma das piores agências que eu já tive na minha vida. Terrível comunicação, não me pagaram até hoje, ninguém cobrou. E aí assim que eu entrei na Canvas, eu pedi também para sair da Model Work, porque era uma agência que eu trabalhei bastante, fiz uma grana, mas eles não me pagaram, a comunicação horrível, eles somem, não respondem e-mail. Então assim, terrível essa agência, então eles já me tiraram. E aí eu entrei na Canvas da Alemanha, então eu tenho uma agência na Alemanha e tenho uma agência na Espanha, que é a Canvas também. Então eu ganhei 3 agências a mais. E aí eu tô nessas trocas e nessas coisas assim. É muito difícil entender, porque
Quando você só consegue realmente entender quando você tá aqui, você tá ali nas negociações e etc. E pra mim, até assim, eu acho que você vendo em vídeo deve ser um pouco complicado, mas eu quero descomplicar isso da melhor maneira possível. Não sei se estou sendo muito clara. Então agora eu tô com agências que conversam entre si, que isso é o mais importante. A minha agência mãe tem que ter um bom relacionamento com todas as minhas agências internacionais, inclusive a do Brasil. E assim, gente, casa certinho, porque a minha agência internacional é super parceira da minha agência nacional e super parceira de todas as minhas agências. Então, assim, tudo é muito bem conversado. E eu tenho a de Tóquio também, porque assim, a minha agência de Tóquio é a agência que eu mais amo na minha vida. É o lugar que eu mais vou, é o lugar que eu mais me sinto feliz. Então, pra mim, eu precisava dessa boa comunicação, eu precisava dessa coisa de, ok, vamos sentar todas as agências juntas e vamos conversar sobre a carreira da Yohane. E é isso que tá acontecendo. E foi isso. E como é que foi a saída? Teve gente que perguntou. Foi muito difícil, porque eu falei pra vocês, eu tive que fazer terapia antes. Porque eu tava sofrendo, gente. Porque assim, imagina você é parceiro de uma agência há 4 anos. Onde você cresceu, você desenvolveu, onde você aprendeu a fotografar, aprendeu a confiar, aprendeu tudo. Então, tipo assim, tudo que eu tinha de base de agência nacional, principalmente, era com a Away. Então eu sofri muito, foi muito doloroso mandar o e-mail, mas eu acho que eu mandei um e-mail que condiz, eu acho que eles entenderam, e eles já sabiam dessa possibilidade, eu acho, porque foi uma coisa que foi orgânica. Pra mim foi doloroso, mas eu fiz terapia e passou, e eu tô muito feliz. Vocês podem ver, né, gente? Eu tô super diferente, acho que todo mundo que tá me vendo tá falando, nossa, como você tá diferente, literalmente por conta do cabelo. E de outros aspectos, energia mesmo, né? Porque quando a gente tá com garra de fazer certas coisas, eu tô tão ansiosa. Cada mensagem que minha agência manda, eu fico tão ansiosa. Minha comida vai esfriar, eu tô aqui falando. A troca de visual também faz parte disso, porque eu acho que eu fui vendida há muitos anos com trança e funciona. É uma coisa que funciona, mas eu também precisava ver como é que eu era diferente, como é que eu era sem as tranças. E tô curtindo bastante. Ele tá bem grande, na verdade ele tava enorme. Eu acho que vou botar uma foto aqui pra vocês verem. Olha o tamanho do meu cabelo. Tava enorme, eu cortei. E tipo, ele ainda tá grande, tá vendo? Só que ele tá com fator encolhimento. Assim que eu mudei de agência, eu decidi que eu ia mudar a personalidade, mudar cabelo, me especializar em coisas, porque eu quero ser uma pessoa mais interessante. Eu acho que eu construí muita coisa legal até agora, mas eu quero ser mais, entendeu? Eu quero me doar mais para o meu trabalho. Mas em relação a financeiro, por exemplo, eu não fiquei com dívida no Brasil, porque tem a dívida. Se vocês quiserem saber como é que é a dívida de modelo, etc., deixem nos comentários que eu respondo ou faço um vídeo explicando. Mas dependendo da dívida, se for muito grande, a agência vai pedir para você pagar antes de você deixar a agência. Então isso pode demorar anos, pode demorar meses, pode demorar dias, dependendo. Às vezes você, sei lá, se eu tivesse dívida, eu deveria ter alguma coisa assim de composite, então deveria ser, sei lá, 60 reais. Eles poderiam falar assim, Yohane, você está devendo 60 reais, paga. Mas tem gente que deve 60 mil, e aí? Gente. Então tem essas situações em que o modelo não pode deixar a agência se tiver dívida, porque eles podem cobrar. Claro, você pode recorrer na justiça, porque nenhuma agência, a maioria das agências, isso é super certo, então preste atenção também quando você for ver alguma agência, não tem contrato, não tem essa de contrato de 5 anos. Se eles exigirem contrato, já sai ali. O único contrato que existe entre agência e modelo é quando é internacional, porque aí você já está fazendo um trabalho que já está fora do seu país, fora de alcance, fora das leis do seu país, então você precisa ter um contrato para deixar tudo esquematizado. Mas no Brasil você não precisa de contrato, e por isso você pode recorrer. Se você tentar sair da sua agência, a agência falar, não vai sair, toma e paga. Não tive gasto, não tive que, sabe? Eu tive que fazer uma coisa que isso também é ético, né, gente? Eu tenho uma agenda, e a agência fica responsável por essa agenda de trabalho. Então, você tem que cumprir os trabalhos que a agência já tinha fechado para você. E esse dinheiro também vai para a agência. Então, isso é super normal. Porque tem gente que acha que, mas você vai trabalhar e eles vão... Claro, eles fecharam os trabalhos.
super óbvio. Então, todo esse trabalho que eles tiveram aí com você, se você saiu, eu tenho uma semana ainda de trabalho para poder cumprir, você vai cumprir essa semana, mas você já não vai estar fazendo parte da agência, porque ele fechou lá com o cliente, fechou com você, tudo certo, e é isso. Então eu tive que cumprir, eu acho que uns 3 trabalhos a mais para eles, e depois eu já podia fazer meus trabalhos normais com a Prime. Então é isso, eu acho que a única coisa que eu tive que fazer a mais foi fazer os trabalhos, porque já estavam bucados, como a gente diz, né? E já estava na agenda. Se você for modelo iniciante, ou se você quer ser modelo e quer também prestar atenção um pouco mais no que está rolando, quais são os modelos legais, etc., dá uma olhada um pouco nas agências, eu acho que é muito importante as agências que vocês podem pensar e mentalizar para poder ter, porque tem coisas que eu mentalizo para poder dar certo para mim também. Então mentaliza aí uma agência maneira para você, ver as agências legal. Vou deixar aqui uma lista de agências que vocês podem entrar, principalmente aqui no Brasil. Vamos começar pelo Brasil primeiro e depois, se vocês quiserem, eu falo as melhores agências internacionais. Então, Brasil, a gente vai colocar Prime, Way, Mega, Joy, Another, Mix. E abriu mais 2 novas, uma nova, porque é o que eu sei mais, que se chama Bossa. Tá uma agência super legal no mercado também. E eu vou deixar também o Instagram do Vivaldo. Vocês sabem que ele foi meu scout, ele que me achou, então qualquer coisa também vocês podem mandar mensagem pra ele, porque ele sempre vê, ele é bem atento nessas coisas, então fiquem à vontade para poder mandar mensagem pra ele. Ele não é mais meu scouter, mas isso foi mais por problemas técnicos. Mas ele é um ótimo profissional, acho que vocês vão conseguir conversar, ele conhece muito bem os clientes, ele sabe qual é o modelo que vai se encaixar em cada agência, então isso é muito importante. Então seguem o Vivaldo, seguem o Instagram dele, tem um Instagram só de modelos que ele tem, então dá uma olhada lá que vocês vão poder ver também, se inspirar, e, enfim, caso ele, sei lá, você entre em contato com ele, ele fala, manda uma Polaroid porque eu gostei de você. Você olha o Instagram dele, vai ver lá como é que são feitas as Polaroids, que vai ficar bem bonitas, tá bom? Eu espero que vocês consigam acompanhar tudo daqui, eu falei muito, peço perdão. E eu espero que vocês tenham entendido os reais motivos e que tá tudo certo por aqui também, tá? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou responder. Então é isso.